Capítulo 374, A Lenda das Santas. Tradução, Cyber Revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Uma técnica de voo era uma utilização muito única da compreensão de um conceito, nem todos os discípulos do Vale da Tempestade conseguiram aprender. Ela tinha requisitos extremamente elevados de habilidade e percepção e geralmente dentro de toda uma geração, haveria apenas uma ou duas pessoas capazes de compreendê-la. A técnica de voo de Zanu já era considerada muito boa. Era só que sua velocidade não era muito rápida e era impossível para ele aumentar a velocidade. Em termos de potencial de combate, era mais bem usada da forma que Zanu acabou de mostrar, usando táticas astutas de guerrilha. Mas a técnica de voo de Lin Ming era claramente utilizável em combate real. No ar, ele era rápido e ágil, e ele havia feito 3 mudanças consecutivas na direção. Em apenas uma respiração de tempo, ele conseguiu esquivar completamente da explosão aterrorizante, subindo em um arco. Isso deixou uma imagem profunda na mente de todos. Essa velocidade maleável não era muito inferior a um artista marcial no chão. Como ele conseguiu compreender um conceito tão poderoso? Dentro do conhecimento do continente da queda do céu, algo como um conceito só poderia ser percebido por si mesmo, era preciso compreendê-lo com base em sua própria percepção individual. Se Lin Ming fosse um artista marcial do atributo vento e fosse exposto à energia de origem do vento, todos os dias e praticasse um método de cultivo do atributo vento, todos poderiam apenas aceitar isso. Mas Lin Ming era um artista marcial de atributo duplo do trovão e do fogo, então, como ele conseguiu alcançar um nível tão alto de compreensão do conceito de vento? E até colocar os discípulos do Vale da Tempestade em sua sombra. As pessoas do Vale da Tempestade pareciam extremamente deprimidas. O ancião vestido de azul que os conduzia tinha uma expressão patética e desolada. Ele sentiu como se ele fosse um jogador de xadrez normal que estava jogando contra um mestre no xadrez. Ele pensou ter ganho e agora tudo estava desmoronando na frente dele. Na presença de tantas pessoas, onde o Vale da Tempestade recuperaria sua imagem? De onde veio esse garoto Lin Ming? Como existe alguém com uma percepção tão alta? No assento de honra da Ilha da Divina Fênix, Mu Yuang estava respirando profundamente, seus olhos fechados, digerindo a cena de agora. Dentro de uma única noite, ele conseguiu aprender as asas da Fênix ascendendo aos céus. Ele não era um artista marcial do atributo vento, mas conseguiu compreender o conceito de vento. Não só isso, mas suas conquistas no conceito de vento superavam os discípulos do Vale da Tempestade. A percepção de Lin Ming já havia superado completamente o alcance de sua compreensão. Mu Yuang não podia acreditar que havia um jovem que tinha um grau de percepção tão terrível. Lin Ming deve ter experimentado muitas oportunidades de sorte. Mas, o que não podia ser negado era que sua percepção era verdadeiramente excepcional. Isso incluía seu coração, mente, talento, persistência, em poucas palavras para descrevê-lo, ele era simplesmente um homem que vivia para o caminho marcial. Estou testemunhando o surgimento de um imperador inigualável. Mu Yuang murmurou para si mesma. Ela não estava realmente animada. Em vez disso, era melhor dizer que ela estava preocupada. Se Lin Ming fosse um talento de grau santo comum que parasse no reino núcleo rotativo no futuro, Mu Yuang estaria incomparavelmente feliz. Mas, se houvesse uma chance de ele se tornar um onipotente imperador inigualável, esse era um resultado que faria ela se preocupar. O nascimento de um ancião supremo exigia o acúmulo de destino. Não só o destino desse gênio, mas também o destino de uma seita. Quando uma pessoa dessas nasce dentro de uma seita, não era diferente de um parto muito difícil. A fim de um nascer, exigiria um enorme toque do destino. Algumas seitas podem não ser capazes de suportar isso. Para elas, quando aparecia um gênio monstruoso divisor de terras, não seria sorte. Em vez disso, era o maior de todos os desastres.
Isso parecia absurdo, mas a história já havia repetidamente abordado esse ponto. Um futuro imperador inigualável frequentemente viveria uma vida extraordinária desde o momento em que eram jovens. Como um jovem, eles causariam grandes tempestades no mundo, agitando guerras e eventos que mudariam o mundo. Causar a perda de uma grande quantidade de vidas não era nada surpreendente. Algumas seitas que tinham herança insuficiente muitas vezes desmoronariam dentro de tal tempestade. Mas, porque esses imperadores inigualáveis eram frequentemente influenciados pela sorte de seu destino, eles escapariam das garras da morte, continuando no mundo em seu caminho para se tornar um imperador inigualável. A Ilha da Divina Fênix tem tal herança. Mu Yuang não conseguiu responder a esta pergunta. Se eles conseguirem, a Ilha da Divina Fênix poderia ser capaz de voar para um futuro de prosperidade infinita, se tornando uma seita de quinto grau ou até mesmo se tornando uma das poucas terras santas dentro de todo o continente da queda do céu. Era preciso saber que um imperador inigualável não havia nascido dentro do continente da queda do céu há milhares de anos. Mu Yuang não tinha ideia de quantas dessas potências foram deixadas no continente da queda do céu. A maioria deles ficava em segredo, mestres escondidos que raramente eram vistos. Talvez a maioria deles já tenha ido para o reino divino. Mas, se a Ilha da Divina Fênix estivesse em falta com essas heranças. Mu Yuang soltou um suspiro, sua mente no caos. Há 27 anos, as gêmeas Mu Qianyu e Mu Bingyun nasceram neste mundo. Cada uma delas tinha as respectivas linhagens do pássaro vermilion e a outra do luan azul. Elas eram talentos marciais de 7º grau que também tinham uma compatibilidade de fusão de energia de origem do fogo e gelo de 7º grau. Uma bênção como o nascimento desses bebês gêmeos nunca ocorreu em toda a história da Ilha da Divina Fênix. Agora, a Ilha da Divina Fênix enfrentava um poderoso inimigo, a região demoníaca do Mar do Sul. Mas, as 6 seitas da região dos 5 elementos, na verdade, queriam aproveitar essa chance para saqueá-los. A Ilha da Divina Fênix estava em uma situação verdadeiramente precária e perigosa. Mas neste momento, Lin Ming apareceu. Este evento tumultuado era como um nevoeiro denso que cobria os olhos de Mu Yuang, dando-lhe uma sensação de confusão. Ela não conseguia prever como seria o futuro da Ilha da Divina Fênix. Tudo neste mundo tem um destino. Os céus não dão mais que perigo. Se eu agir de forma errada, haverá um desastre. Minha Ilha da Divina Fênix fica no ponto entre a destruição e a glória. Se eu hesitar em minhas ações, temo que o dia da nossa destruição não esteja muito longe. Talvez Lin Ming fosse uma chance que os céus consideram a Ilha da Divina Fênix. Se eles não pegarem essa chance, pode ser uma calamidade. Depois de muito tempo, Mu Yuang abriu os olhos e olhou para Mu Qianyu. Ela calmamente disse: depois que esta competição do banquete terminar, eu receberei Lin Ming como meu discípulo oficial. Nesse momento ele será seu irmão aprendiz júnior. Certifique-se de que você o guiará bem. Mu Qianyu ficou atordoada. Ela disse com alegria: eu já estava planejando isso, mesmo que a mestra não dissesse. Quando Zanu caiu, ele foi recebido por artistas marciais do Vale da Tempestade que saltaram para segurá-lo. Caso contrário, se ele caísse de 200 pés de altura, ele seria gravemente ferido. Depois de avaliar a situação de Zanu e ver que ele foi queimado e não muito ferido, Zanyunjian se acalmou. Ele se virou para o velho vestido de azul do Vale da Tempestade e disse: tio mestre, Zanu já é o 3º mestre da geração mais nova do meu Vale da Tempestade. Ele usou todos os meios, mesmo um sem vergonha para ganhar, mas ainda foi derrotado. Em seguida, provavelmente serão os discípulos diretos classificados em segundo das 6 grandes seitas. Se não puderem vencer, eu o desafiarei pessoalmente. Milímetro. Você quer desafiá-lo? Sim. Mas primeiro devemos lutar contra Mu Jingshan e Mu Xiaoqing. Nós 6 contra esses 3.
Primeiro vamos lutar contra Muding-chan e Mu Xiaoqing para que Lin Ming possa restaurar sua força. Não quero me aproveitar de outros enquanto eles estiverem vulneráveis. O velho vestido de azul coçou sua barba e então suspirou, balançando a cabeça, seu coração encheu de emoção. A ilha da Divina Fênix tem um grande destino se aproximando deles. Esse Lin Ming é um dragão em uma piscina profunda. Com mais 2 fênix adicionados, não tenho ideia do que isso significará para o futuro da região ao sul do horizonte e da região dos 5 elementos. Depois de derrotar Zanu, Lin Ming comeu uma pílula que complementava a verdadeira essência. Uma pílula não era uma cura para tudo, a verdadeira essência dessa pílula era diferente da verdadeira essência que se acumulava com o tempo. Comer demais afetaria a força de alguém. Lin Ming nem mesmo havia provocado um desafio quando um homem se levantou por conta própria. Ele era da área da montanha Sino de Ouro e usava uma túnica dourada solta. Ele era careca e parecia um monge de um mosteiro isolado. Xiaoxi da montanha Sino de Ouro, 20 anos de idade. Por favor, me aconselhe. As palavras e as ações do jovem vestido de dourado deram um sentimento muito estável e seguro. As pupilas de Lin Ming se estreitaram, nível intermediário do reino Ouqian. Os 6 discípulos principais da região dos 5 elementos tinham cultivos no topo do nível inicial do reino Ouqian. Mas nenhum deles estava realmente no nível intermediário do reino Ouqian. No entanto, esse jovem, embora ele não fosse um discípulo principal, estava realmente no nível intermediário do reino Ouqian. Esse é o irmão aprendiz Sênior Xiao, um discípulo ancião da montanha Sino de Ouro. Ei, um peso pesado finalmente saiu. Ele é o irmão ancião da montanha do Sino de Ouro e já foi famoso há muito tempo. A fama desse homem era como a sombra de uma árvore. Quando Xiaoxi tinha 17 anos, ele já havia sido conhecido em toda a região. Quando ele tinha 19 anos, ele se tornou o discípulo direto mais importante da montanha Sino de Ouro. Faltava para ele um pouco de talento, portanto não conseguiu se tornar o discípulo principal da montanha Sino de Ouro. Mas ninguém duvidava de sua força. Dentro da geração mais nova, Xiaoxi era o mesmo que um irmão ancião aprendiz sênior. Pode-se dizer que, entre todos os discípulos não principais das 6 seitas da região dos 5 elementos, Xiaoxi estava classificado no topo. Haha, irmão aprendiz sênior Xiao, também entrou no palco. Com o irmão aprendiz sênior Xiao aqui, Lin Ming não será mais que um gafanhoto pulando. Não importa quantas partidas Lin Ming ganhou, os discípulos da montanha Sino de Ouro acreditavam em seus corações que seu irmão ancião aprendiz sênior poderia vencê-lo. Irmão aprendiz sênior Xiao, você pode fazer isso. Como se estivessem tentando esmagar os gritos dos discípulos da Ilha da Divina Fênix, os discípulos da montanha Sino de Ouro começaram a gritar violentamente. No palco, Xiaoxi tinha uma expressão calma e serena. Ele não respondeu aos gritos dos discípulos da região dos 5 elementos. Em vez disso, ele sorriu enquanto olhava para Lin Ming. Em mais alguns meses, eu faço 21 anos. Esta competição no banquete provavelmente será o último evento em que participo com meu status de júnior. Originalmente eu queria desafiar Muding-chan. Mesmo que eu seja mais fraco, queria ter uma partida justa e honrada contra ele. No entanto, não pensei que minha última batalha seria contra você. Não só isso, mas estou me aproveitando de você em uma situação vulnerável. Na verdade, esse ato é verdadeiramente sem integridade. Quando Xiaoxi falou, ele balançou a cabeça, rindo de si mesmo. De acordo com os costumes das grandes seitas, não seria mais um júnior da geração mais nova, uma vez que atingiram os 21 anos de idade. Desde que Xiaoxi havia sido famoso há muito tempo, era uma figura que muitos de seus jovens juniores se inspiravam. Naturalmente, ele atribuiu uma grande importância ao seu próprio caráter e reputação. No entanto, agora, ele foi forçado a lutar contra Lin Ming.
Mas agora que ele estava nessa situação, ele iria se levantar e encará-lo. Meu talento é baixo, mas estou aproveitando minha idade para estar em uma posição superior. Abaixo dos 6 discípulos principais da região dos 5 elementos, estou confiante de que não vou perder para ninguém. Se você pode me derrotar, você ganha as qualificações para desafiar os discípulos principais. Mas, não olhe de cima para os cultivos dos discípulos principais. Mesmo que sejam inferiores a mim em cultivo, com suas forças eles me superam por uma grande margem. Um discípulo principal sempre era criado para se tornar o próximo sucessor da seita. Essas seitas de 4º grau reuniriam todos os seus recursos para treinar um único discípulo principal. Naturalmente, a força de outros discípulos não podiam ser comparadas a deles. Obrigado pelo conselho. Agora, faça o seu movimento. Lin Ming teve uma ótima impressão desse Xiaoxi. Ele realmente era forte e seria um adversário muito formidável, especialmente porque Lin Ming não estava em sua condição máxima. Então, Lin Ming ficou surpreso ao ver Xiaoxi tirar uma longa lança de seu anel espacial. O cabo da lança era de um ouro escuro, de 9 pés de comprimento, com a ponta da lança de 9 polegadas de comprimento. Os olhos de Lin Ming se iluminaram. Xiaoxi realmente usa uma lança. Quando Lin Ming e Xiaoxi se encaravam no palco, dentro da área da seita Pico do Trovão no banquete, um jovem pálido estava sentado, as mãos dobradas contra o peito. Ele tinha um toque de sorriso no rosto e entre as sobrancelhas havia uma marca de marfim claro. Enviado e restrito, por que você está sorrindo? Zhou Li franziu a testa. Ele não gostava desse misterioso e poderoso irmão aprendiz júnior. Sempre que ele sorria, Zhou Li podia sentir que havia uma intenção sinistra e escura por trás disso. Hehe. Eu só tive uma ideia súbita. Eu estava pensando se eu pudesse ser como Lin Ming e desafiar todos os mestres da região ao sul do horizonte, incluindo a Ilha da Divina Fênix. Como seria? Você quer desafiar os gênios da região ao sul do horizonte? Zhou Li não pensou muito nisso, mas Lei Jingtian estava realmente surpreso. Para que? O jovem pálido coçou o queixo. Ele viu Mu Qianyu de longe, dizendo com um tom sombrio, acabei de me lembrar de uma lenda sobre as santas da Ilha da Divina Fênix. É bastante interessante.